Então, gente, aí continuando aquela ideia, eu diria o seguinte, né, que no caso da bebida alcoólica, o fato de uma pessoa trabalhar em um local onde a bebida alcoólica é comercializada não constitui em si mesmo um ato pecaminoso. É necessário, porém, que nós analisemos em tudo que nós formos fazer a conveniência daquilo que nós fazemos e se as nossas ações elas afetam positivamente ou negativamente o bem comum das pessoas. Então, na perspectiva bíblica, a Bíblia em si mesma ela não condena a bebida alcoólica, né? Você tem casos ali, por exemplo, nós temos conhecimento do contexto bíblico, que a bebida alcoólica fazia parte da dieta dos israelitas, por exemplo. Contudo, a Bíblia sempre condenou o vício e a embriaguez, assim como ela condena a glutonaria, que é a gula. Então, comportamentos pecaminosos, né, de vício e embriaguez, eles não são recomendáveis. Então, eu falo isso com muita tranquilidade, porque, como eu disse, eu sou abstêmio, eu não tenho hábito de beber, mas eu deixaria essa reflexão, né? Nós precisamos avaliar os ambientes onde nós trabalhamos e se esses ambientes e se a finalidade desses ambientes é condizente ou não com os valores do Evangelho. Então, uma pessoa que trabalha no supermercado ou que trabalha numa distribuidora de água e bebida e gás, né, ela não necessariamente comete um crime por trabalhar nesse lugar. Então, agora, é necessário que sempre nós analisemos sobre a conveniência de nós estarmos em determinados ambientes. Agora, uma pessoa que estivesse envolvida com tráfico de drogas ou que estivesse envolvida num local de prostituição ou num local onde as pessoas estão notoriamente destruindo suas vidas, talvez aí um bar de má fama, elas deveriam avaliar seriamente a sua participação em tais lugares, ainda que o seu trabalho em si mesmo não esteja diretamente ligado a nenhuma ação dessa. Tá ok? Então é importante a gente refletir sobre esses temas e considerar todas as coisas não são listas, nem todas nos convêm, né? Bom, próxima pergunta: qual é o entendimento de salvação de crianças à luz de 2 Samuel 12:23? Bom, então a pergunta eu vou entender da seguinte forma, né? Qual é o contexto ou entendimento da salvação de crianças de pais crentes, né? Então, à luz de 2 Samuel 12:23, Davi, embora cometeu o pecado, né, ele se arrependeu do seu pecado e ele procurou restauração com o Senhor. E ele era um crente, ele era alguém fiel a Deus no contexto da aliança. É interessante que ele faz uma afirmação, né, que ele vai até a criança e não a criança retorna até ele. O que ele está querendo dizer com isso é que ele vai para o Sheol, ou para a morte, e a criança não volta do mundo dos mortos para o vivo para interagir conosco. É isso que ele está dizendo textualmente. Agora, há uma base e há uma discussão sobre o tema. O que nós podemos afirmar teologicamente à luz da soteriologia reformada, doutrina da salvação, é que os eleitos de Deus, por causa dos méritos e da obra de Cristo e a aplicação da obra do Espírito Santo, eles são salvos. Esses eleitos de Deus, eles pertencem a Deus, e o meio ordinário para que eles sejam salvos é a proclamação do Evangelho, a chamada geral proclamação do Evangelho. Esses são os dados bíblicos sobre o tema. A partir daí, nós podemos fazer algumas inferências bíblicas, que não afirmações categóricas. E aí, os próprios teólogos vão divergir. Alguns entendem que não há uma garantia de que os filhos dos crentes, por exemplo, eles vão ser salvos, ou que as crianças, de modo geral, vão ser salvas. E há outros que entendem que, caso nós tenhamos a morte de crianças, pelo menos no contexto da aliança, que Deus salvará essas crianças, não com base no mérito delas, elas são pecadoras,
mas com mérito na obra de Cristo. Entre esses teólogos nós temos um expoente grande aí, o pastor Charles Spurgeon, né? Então, esse é um tema que você não pode fechar 100%, mas se a gente vai fazer uma inferência, por que não fazer a inferência de que Deus vai, no contexto da aliança, de um lado, e da sua bondade geral, de outro lado, salvar aqueles que, por alguma circunstância, morrem, né, quando crianças. Eu, particularmente, sou bastante inclinado a esse pensamento, mas na soteriologia reformada não dá para a gente fechar a questão. Beleza? Muito bem. Pergunta número 13. O amor pode acabar? Aí, exemplo, um pai para um filho. Aí eu queria fazer uma distinção aqui para vocês entre sentimento e compromisso, né? Se nós pegarmos como exemplo o amor ágape, aquele amor registrado em 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ver uma expressão lá muito importante para elucidar essa pergunta, que diz que o amor jamais acaba. Então, quando a gente pensa nisso, esse amor, ele é um amor que está vinculado a compromisso, a atitudes que nós temos, e não a oscilação e a volatilidade de sentimentos. É possível que alguém ame, no sentido do amor ágape, mas esteja irritado com alguém. É possível que alguém ame, no sentido de compromisso, amor ágape, caridade, misericórdia, compaixão, favor benevolente, e ao mesmo tempo esteja irado. As nossas emoções, e até mesmo o eros, né, no contexto de um casal, para citar um outro exemplo, ou até mesmo numa relação pais e filhos, não o eros, mas o termo que descreve pais e filhos, né, e amizade, filéu, por exemplo, se nós fôssemos considerar essas outras expressões, nós poderíamos falar que os nossos sentimentos oscilam, mas o compromisso que procede do amor verdadeiro, esse não acaba. Então, por exemplo, eu gosto de citar, por exemplo, relação de pais e filhos ou relação de marido e mulher. Nesse contexto, nós praticamos o amor ágape, que é um amor de compromisso. Não quer dizer que que nós vamos estar sempre sorrindo. Eu digo mesmo sobre o amor de Deus para nós. Deus ama o seu povo eleito com amor leal, amor ágape, mas ele não está necessariamente sorrindo para todos. Ele pode estar irado conosco, ele pode nos disciplinar, ele pode nos corrigir. Então eu acredito que com isso nós conseguimos alcançar aí pelo menos um pouquinho das perguntas que vocês fizeram. Foi muito boa a programação. Eu sei que a internet falha, oscila, mas que bom que a gente está aqui e pode interagir. Deus abençoe, graças a Deus por esse tempo. Um abraço aí ao Natan pelo convite e um abraço a todos os UMPs, e que Deus esteja abençoando a federação, os jovens, e que vocês busquem e conheçam a Deus. Quero falar também do Instituto Bíblico. Nosso Instituto Bíblico está de portas abertas para parcerias e atividades que venham cooperar para o progresso do Evangelho e na vida de cada um de vocês. Deus abençoe, muito obrigado. Sou o pastor Manuel Delgado, diretor atual do Instituto Bíblico Reverendo Augusto Araújo. Valeu, galera!